Preparado, beleza. Ora bem, Michael, traduzir passa por ouvir de uma forma e em seguida falar de outra. Qual é o papel de quem executa este filtro, no fundo, o tradutor? Exatamente, tentar transportar isso de um universo para o outro com a maior fidelidade possível, sem estragar o texto. Isso que isso é a grande responsabilidade e o grande problema que se dá, né? Não posso, para poder transmitir a ideia do autor, que eu acho que seja a ideia do autor, eu tenho que me afastar um pouco do texto dele, porque a sintaxe e tudo isso é diferente, mas eu não posso de jeito nenhum trair o autor, né? Eu não posso ser escritor. Eu não posso ser escritor, ao mesmo tempo tem que ser criativo. Isso que é o dilema e o problema. Quais é que são as principais salvaguardas de quem traduz para que o resultado final não seja de alguma forma um produto das suas próprias certezas, das suas ideias, dos seus pontos de vista, mas mantenha a distinção original, a marca de quem o produziu? Quais são as salvaguardas que tens de ter sempre presentes? Eu acho que a salvaguarda, pensando bem, acho que é a incerteza, né? Eu não posso estar certo de mim. Eu tenho para mim que eu não sou autor. Eu não sou o dono do texto. Isso é até uma briga que eu tenho com vários autores que acham, não, o tradutor é um autor também, mas eu não sou dono do texto, né? E eu tento ficar consciente disso o tempo todo e ter a incerteza, ter sempre a consciência de que aquela coisa pode estar errado. O autor pode cometer erros tremendos porque o texto é dele. E eu não posso, né? Falamos um pouco da questão da tradução simultânea. Já falámos algumas vezes sobre isso e foi de facto um assunto para o qual, devo dizer, me abriste um pouco os horizontes. Ele é de facto uma especificidade dentro do mundo da tradução, a tradução simultânea. Nem todos os tradutores fazem tradução simultânea. Eu também tecnicamente não faço, na verdade, né? Eu sei um pouco, eu tenho esse dom, eu consigo. Mas já o fizeste? Já o fiz. Nem pontualmente? Sim, faço pontualmente e faço, quando eu acompanho meus autores, quando se dá a oportunidade ou a necessidade, eu faço isso. Eu consigo, eu não sei porquê. Às vezes o texto ou a fala entra no ouvido e sai da boca numa outra língua. E é isso. Mas eu não tenho formação para isso, né? Porque há técnicas que se aprendem, tem cursos e tudo, não fiz esses cursos. É uma capacidade que eu tenho que estou muito feliz de a ter, que tem a ver com a minha capacidade de traduzir, porque eu acho que claro, muita coisa é técnica, mas muita coisa é habilidade. Parece que consegui, com o decorrer dos tempos, me esvaziar de uma maneira como deve ser, né? Uma das frases que tu me dizias, uma vez que falávamos sobre isto e que eu retive, foi: a primeira coisa que eu tenho de fazer quando começo é esvaziar o cérebro. Pois é. Falamos um pouco sobre essa frase. Pois puxa, tens uma memória incrível. e eu já não me lembro dessa frase, mas é exatamente isso. Se calhar é por causa de esvaziar. Na tradução simultânea, como eu a faço, que não é tecnicamente a tradução simultânea a rigor, eu não tenho coragem de oferecer isso como um serviço. Eu não vou lá e digo, olha, eu vou fazer um serviço na cabine, mas eu tenho uma certa capacidade. Aí eu acho que o truque é mesmo deixar o texto deslizar pela cabeça e de alguma forma ele sai pela boca de uma outra língua, né? Mas eu acho que na própria tradução depois, na tradução escrita, é um pouco isso. Eu tenho que incorporar o texto do outro, né? Então isso também é uma forma de esvaziar. Tem que criar um espaço para incorporar o texto que o outro escreveu, né? E
soa um pouco esotérico, né? Mas não é. Não é. Até porque lá está, quando se está a fazer isso com uma pessoa com a qual já conversaste, é certamente muito diferente de quando vais fazer isso em relação a uma pessoa da qual não conheces os registros, as marcas de discurso, o estilo. Sim, mas aí é uma diferença entre a conversa ao vivo e um texto, né? O texto a gente vai conhecendo, eu vou lendo, aí eu pego aquilo que eu acho que seja a melodia do texto, né? Que para mim é muito importante, aí pronto, vou conhecendo um texto e depois tento adaptá-lo, tento transmiti-lo para a minha língua. Ao vivo, numa conversa, eu vejo a pessoa. Sim. Então, é um outro processo, né? Um processo. As pistas são outras. As pistas são outras, mas é um processo mais rápido, né? Mais instantâneo, né? E onde pode acontecer uma situação, quer dizer, que eu não combino com a pessoa, que até agora não me aconteceu assim tanto, né? Às vezes as pessoas falam meio mal, eu ouço mal, aí, mas assim, é engraçado assim, o processo de traduzir, o que chamamos do processo de interpretação e tradução, né? A interpretação tem a ver com isso, só que é mais espontâneo, porque não posso voltar para trás, né? Exato. Isso é uma das coisas que de facto me fascinam quando se pensa e penso enquanto leigo, naturalmente, em tradução simultânea, é que tu podes arrancar 5 ou 10 segundos depois da pessoa que começou a falar, mas não vais parar. Não podes parar, exatamente. Né? Exatamente. Não, eu tenho uma grande admiração, eu às vezes assisto na televisão de propósito os tradutores simultâneos que estão nas cabines. E eu fiz isso, eu lembro uma vez quando o Puigdemont declarou a independência da Catalunha, isso passou em todos os canais. Isso passou na Alemanha pelo menos em 3, eu acho que era 4 canais, em simultâneo. A mesma fala, com 4 ou 5 tradutores diferentes. E foi muito engraçado e muito enriquecedor. Eu fiz um zapping e fui ouvir as opções de tradução, que são sempre diferentes, são interpretações. Quer dizer, nenhuma dessas traduções. E como eu entendo um pouco do catalão, eu pude imaginar como eu faria. E era uma 6ª versão. E é muito engraçado. Aí a gente vai aprendendo um pouco como é que funciona o problema, como é que funciona a tradução, que a exatidão não existe. A exatidão na tradução é uma espécie de como diz assim, acho que foi os filósofos chamam disso uma ideia regulatória, alguma coisa que tu sabes mais ou menos o que é, mas não vais alcançar. Ok. Uma coisa que me ocorreu quando estava a preparar esta conversa, quando se está a traduzir alguém, e isso acontece com muitas pessoas que têm marcas fortes no seu discurso, e não forçosamente marcas positivas, ou seja, palavras que se repetem, vocábulos pelos quais o orador ou o escritor tem uma preferência notória, ou até mesmo redundâncias. Isso mantém-se esse registro, ou há uma tentação por parte do tradutor em corrigir e, no fundo, intervir? Olha, eu tenho a grande sorte de ter autores que não fazem essas coisas. eu tenho uma confiança muito grande nos meus autores, porque eu sei, eles colocam, em geral, as palavras no lugar certo. E é muito raro, assim, às vezes acontece assim, por distração, algum erro assim, numa citação. Aí isso é gratificante, porque é engraçado, porque o tradutor tem, o tradutor, eu tento verificar as informações que estão no texto. Quer dizer, alguém cita alguma coisa, eu vou atrás, até para ver se isso já foi traduzido alguma vez, né? Aí às vezes descubro algumas coisas, eu falo com o autor e pergunto pelo problema, se é de propósito, né? Também pode ser que uma pessoa seja propositado, claro. Mas as situações em que eu achava que o texto estava mal colocado, ou alguma repetição a mais, um vocábulo a mais, são extremamente raros. Eu participei uma vez de uma tradução coletiva de um escritor, de um livro. Mas se perceberes que é mesmo uma opção do autor? Bem, se eu percebo que se é uma repetição, se é uma opção do autor, aí sim. Aí pode surgir o problema.
Isso sim. Porque... Por exemplo, eu estou-me a lembrar de um determinado político português que ficou conhecido, o Hotel Saraiva de Carvalho, porque em 3 frases dizia 2 vezes pá. E é impossível reproduzir um discurso dele de forma a que seja identificado como sendo dele sem o pá. Pois é, mas é interessante que tu alertes para esse problema, porque exatamente isso remete a um problema que, obviamente, seria muito fácil seguir exatamente essa opção do autor. Mas há um momento em que eu tenho que, numa das várias releituras que faço da tradução, eu me ponho na situação do leitor. Sim. Né? E... mas como é que se joga isso? Com a tal tentativa de não trair do que falámos ao início. Pois é isso, mas aí chega um momento em que o leitor pode achar que o autor errou, que o tradutor errou, repetindo não sei o quê. Então, bem, aí é uma avaliação, porque entre a minha vaidade e a exatidão com o texto. Só que eu quero que no final o texto soe... Porque não tem que ser necessariamente um erro do ponto de vista gramatical. Sim, é apenas uma opção do ponto de vista estilístico, que qualquer pessoa com treino e com hábitos de escrita e de leitura percebe que não será a melhor opção. Torna-se até fastidioso, mas no fundo é uma opção. Sim. Mas aí eu sempre tento ser o mais fiel possível ao texto, né? Quando eu vejo que aquela, digamos, essa repetição, quando eu vejo que na terceira leitura que eu faço, na quarta, ainda permanece um ponto em que eu tropeço, em que eu acho... E isso também pode prejudicar um texto. Um texto pode ser prejudicado quando o leitor acha que o autor errou, mas um texto também é prejudicado quando o leitor acha que o tradutor errou, porque ele vai ficar assim, ele vai ficar perturbado. E eu não quero que o leitor... Como se sentisse alguma estranheza e não soubesse o quê. E mesmo essa estranheza de dizer, olha, descobriu o erro do tradutor, mesmo que ele talvez não seja, isso também perturba a recepção do texto. Então, nesses momentos, eu tiro alguma coisa, né? Nas minhas traduções, eu fui criticado por 2 ou 3 pessoas por uma tradução do Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato, que disseram, olha, esse texto é mais violento no original do que na tua tradução. E eu admito, porque é assim, eu acho que muitas traduções são um pouco mais amenas do que o original. Porque eu não posso me dar, na tradução eu não posso me dar todas as liberdades que o autor se dá, né? Porque pode ser um feeling, mas assim, uma opção minha, mas eu acho que isso se deixa ilustrar com o uso dos palavrões, né? Sim. Eu tendo a ser... Eu uso muito palavrão e muita gíria. Eu uso isso deliberadamente, mas eu consciente do fato de que eu não posso exagerar. De jeito nenhum posso exagerar. Eu tenho que, em vez de exagerar, às vezes eu coloco a coisa um pouco mais fraca. Porque... A questão dos palavrões leva-nos a outro campo. Porque em culturas diferentes, em países diferentes, o mesmo palavrão tem uma carga completamente distinta. Absolutamente. Isso, a gradação do palavrão não é a mesma em todos os países. Nunca é. E uma coisa que soa absolutamente coloquial em Portugal, soa absolutamente grosseiro na Alemanha. A cena que eu sei que foi em Serpins, que é um bairro da Lausanne, perto de Coimbra. Eu estava num café e estavam lá três homens tomando café e entra é uma cena muito engraçada, porque para uma moto, desce da moto uma pessoa, tira o capacete, era uma mulher, e entra naquela padaria e diz assim: porra, caralho, cacete!
Assim, e todo mundo achava isso normal, assim, era assim, e os próprios velhinhos que estavam tomando café lá, era o tempo todo assim continuaram. Caralho, né? Bom, e se eu traduzisse isso para o alemão, a cena seria outra, não seria uma padaria num bairro rural. Tinha de estar a acontecer qualquer coisa para aquela linguagem estar... Pois é, aí eu invento uma outra linguagem, né? E aí tenho que amenizar isso um pouco, porque não é isso que a pessoa estava dizendo, a pessoa estava dando uns tapas bastante fortes nas costas dos amigos dela, e não era assim, ela não estava falando palavrão. Olha, tu tens sido um dos grandes dinamizadores da entrada de autores portugueses no mercado editorial alemão. Mudou alguma coisa na forma como os leitores alemães olham para os livros dos portugueses ao longo destes anos? Com certeza. Eu não sou dinamizador, eu não fui o dinamizador, né? Isso já havia portas abertas, muitas. Né? Mas tem sido um papel importante, tem levado muitos autores portugueses para a Alemanha. Pois é, eu participei, eu sou de uma geração que também traduziu escritores portugueses, mas assim, eu acho que não sou um dinamizador. Eu gostaria de ser, mas assim, já havia portas abertas, havia brechas, não são portas, é muito pouco aquilo que nos chega, né? Então, as mudanças também, é tudo individual, cada livro é um achado, cada livro é uma conquista. Então, obviamente, quando Portugal foi tema da Feira de Frankfurt em 97, e nessa época eu ainda não estava na cena, na época eu era livreiro e estava dando os primeiros passos na tradução, aí havia uma procura, havia uma onda de escritores, e eu não sei se em Portugal se falava na terra incógnita, mas assim, não, acho que isso foi o Brasil que foi tratado como terra incógnita. Mas Portugal estava assim, descobria-se pessoas que em Portugal já estavam consagradas, Lídia Jorge, Thelma Gessão, o tal José Saramago. Então, a situação muda com as gerações, e no momento eu estou muito insatisfeito com a recepção de literatura portuguesa na Alemanha, porque Portugal padece de uma falta de public image. O Brasil tem, pelo bem e pelo mal, tem a violência urbana, tem a mata amazônica, tem as praias, aquilo, e uma literatura, ou a demanda pelas editoras alemãs pode dizer: eu estou farto daquela literatura das praias, eu quero do Nordeste, eu quero uma literatura urbana, eu quero um livro brasileiro sem praias, e pronto, temos lá. Portugal não tem essa imagem, a pessoa não sabe, não tem preconceito contra Portugal, e portanto não tem uma imagem fixa em que a gente pode orientar. Então cada livro tem mais dificuldade, porque não podemos dizer, olha, isso finalmente chegou o livro português sem sei lá o quê, né? E então acontece essa coisa que eu apresento um livro a alguém e diz: e a dimensão europeia? Eu aproveitava isso que estás a referir para te fazer uma outra pergunta, que é quase uma continuação da anterior. Uma vez que não estás permanentemente em Portugal, mas estás bastante atento ao que se passa cá, como é que tem sido observar as transformações da literatura, da própria escrita que se tem vindo a fazer em Portugal nos últimos anos? É difícil fazer um balanço, porque são coisas, é muito difícil ver desenvolvimentos quando estamos envolvidos neles, né? Eu li isso acho que é um livro do Érico Veríssimo, ou de um dos Veríssimos, é uma obra, são palestras sobre literatura, que ele usa uma imagem bastante batida já quando se está no meio do mato, não se vê no mato, né? Vê-se uma árvore, vê-se outra árvore, depois quanto mais a gente se afasta, mais vemos o mato ou o deserto, sei lá o que, né? Não sei, eu só posso dizer que nesse momento estou bastante contente. Eu vi muitos livros bons,
Eu estou absolutamente fascinado pelo Eliette, da Dulce, que eu esperava há muito tempo. Eu sou a única pessoa que não achava o Retorno o livro mais forte dela. Eu achava os anteriores mais fortes e o Eliette me fascina. E 2 semanas depois do Eliette eu recebo o novo livro da Inês Pedrosa, que também me fascinou completamente. Eu comecei a... esses 2 livros eu li comentando com todo mundo. Tem que ler isso, né? E eu não sei se eu vou conseguir vender isso para a Alemanha. Isso que é o meu grande problema. E já houve tempos em que eu via... São ambos livros escritos a olhar para trás num retrovisor. Sim. Essa será uma das características da grande escrita portuguesa? Olhar sempre por cima do ombro para trás? Mas a boa literatura faz isso, ela se enquadra na história. Nós estamos todos enquadrados na história. E eu acho isso interessante, porque a história portuguesa é a história portuguesa, mas também a história europeia. Claro. Então, às vezes há coisas que estão na Europa que talvez em Portugal se demonstraram de uma maneira mais grave, né? Portugal foi o país que mais teve mais longa duração do fascismo na Europa, e o fascismo português era um fascismo, como tu sabes muito melhor do que eu, é um fascismo muito centrado nos chamados bons costumes. E os bons costumes, aquela coisa dos bons costumes do não quero que os vizinhos vejam e aquilo não se faz, é uma coisa geral. Isso, eu não preciso de um regime autoritário para isso, porque o regime autoritário dos bons costumes está lá, está em todo lado, né? Então eu acho que o olhar para trás eu não vejo, primeiro não vejo como um defeito, eu vejo exatamente... Não apontei como defeito. É uma coisa quem falou isso? Um dos social-democratas alemães, acho que foi o Friedrich Ebert ou Weber, que disse assim: quem não conhece a sua história não vai compreender o presente e não vai conseguir formar o futuro, né? Então, eu observo isso como... pode ser uma característica interessante e importante. Há muitos livros portugueses que falam dos anos 70, dos anos 80, do vir do presente, né? E alguns deles bem conseguidos, outros menos conseguidos, né? Não sei se é uma característica... Nos anos 80, creio que só agora vai havendo. Eu acho que nós precisamos sempre de um distanciamento até começarmos a trabalhar. Claro, mas cada período. Todos. Claro, assim, uns dias isso tem a ver com a dimensão humana. Exatamente, uns dias atrás alguém reclamou da falta de uma boa literatura sobre o tempo colonial, assim, o final do tempo colonial, tudo isso. Mas o tempo colonial em Portugal começou a deixar de ser há 40 anos atrás. E eu comparei sempre com os 70 anos de afastamento da Alemanha do Holocausto que a gente aprontou para o mundo. E até hoje estamos lutando pela hegemonia de uma narrativa. Sim, mas também, pronto, se quisesse entrar em discussão sobre esse tópico, também poderia contrapor que os espanhóis de há muito que se debatem também com a violência do que foi a Guerra Civil Espanhola, mas rapidamente perceberam que tinham que falar e muito sobre isso. Sim, é isso, mas isso leva a primeira geração do pós-guerra na Alemanha estabeleceu rapidamente uma narrativa do veja como nós sofremos. É uma narrativa justa, só que no mesmo tempo essa narrativa excluiu aquilo que nós fizemos. Exato. Né? Então, e essa narrativa vigorou durante muitos anos, até 63, até os processos de Auschwitz, do Fritz Bauer, que na verdade não sobreviveu o processo de Auschwitz, porque a sociedade estava contra ele. Né? Depois passou por 68, e o primeiro presidente alemão que falou que o 8 de maio, que é o fim da guerra, é um dia da libertação. Isso foi nos anos 80, final dos anos 80. Isso leva muito tempo, e a literatura acompanha esses processos. Esse mesmo ritmo. Pois é, então é muito cedo, e eu agradeço
cada romance que se aproxime do tema, e eu acho que o falar da história exige um distanciamento, e falar dos anos 80 já é uma ousadia, e porque os protagonistas estão vivos. E as memórias são demasiado coladas à pele. Tu tens sido essencialmente tradutor de ficção, certo? Ficção, sim. A poesia, já te aventuraste na tradução de poesia? Sim. Eu fiz aquela minha famosa antologia aqui das correntes de escritas, né, com poesia, e que foi a minha primeira... foi a minha entrada para a poesia, na verdade. As correntes escritas aqui foram a minha entrada para a poesia. Imagino que seja muito diferente traduzir poesia. Não, ou não? Não, eu acho que não. Para mim não é diferente. Eu tive essa conversa agora com a Ana Luísa Amaral e eu não acho diferente. Eu acho que é mais... o risco é maior, porque são menos palavras. Quer dizer, cada palavra vale mais, e a possibilidade do fracasso ou do... eu não digo erro, mas do não acertar é muito maior, porque cada palavra tem vários sentidos. Então eu tenho que, na prosa eu posso corrigir, na prosa eu tenho mais flexibilidade, né? Eu posso colocar uma palavra a mais, colocar uma palavra a menos, colocar em vez, assim, ilustrar o duplo sentido de uma palavra exatamente usando as duas palavras, assim. Eu tenho mais, é como numa construção, quando eu faço uma parede, eu posso colocar aquela espuma lá no meio para disfarçar, depois coloco alguma coisa em cima, fica. A poesia é absolutamente exata, eu não posso enfiar espuma no meio, os ângulos têm que estar exatamente assim, né? Até porque cada palavra palavra vale por 4 e eu tenho que tomar uma opção exata. Então é mais, eu não diria mais difícil, o risco é maior, exige mais tempo, e a simples razão por que eu não fiz mais poesia é, primeiro, porque eu não conhecia o suficiente, o segundo é que há menos editoras que investem nisso, e a terceira razão é simples, eu vivo de tradução e ninguém compra poesia, então a poesia fica assim uma coisa extra que eu faço por prazer. E eu confesso que comecei a ler poesia em 2003, quando eu falei uma besteira para alegrar a festa, e um monte de poetas se sentiam entendidos. Eu disse que poesia, alguém falou que ele adorava que na Alemanha é sempre melhor, né? Ele disse que a Alemanha é magnífica porque eles colocam cartazes com poemas nos metrôs. E eu disse, eu detesto isso, porque primeiro eles usam os poemas para tapar os cartazes que eles não venderam, isso é só para tapar espaço, e eu quero que uma poesia seja lida com atenção, e não de passagem no metrô. Eu podia ter dito o contrário, porque na verdade eu acho bacana ter poemas no metrô, mas nesse momento, de repente, naquela tarde, eu estava com uns 15 a 20 livros de poesia na mão, de repente. O pessoal me ofereceu livros pra caramba. E eu fiquei assim muito sem jeito, porque eu era um ingênuo que nunca tinha lido poesia a sério, né? Então eu disse, então vou ler. Portanto, é preciso ter muito cuidado com o que se diz. Pois é, exatamente. A poesia a exatidão das palavras vai-nos perseguir. Exatamente. Diz-me uma outra coisa. Qual é, em teu entender, a periodicidade com que se justifica pegar num livro, num texto clássico, canónico, e publicar uma nova tradução? Eu acho que isso de tempos em tempos se torna necessário. Eu não sei por que magia, mas uma tradução envelhece muito mais rápido do que um original. Eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso, o porquê, mas é um dado sempre repetido por várias pessoas, e eu acho que corresponde a uma experiência, né? Então eu estou absolutamente consciente de que talvez isso tenha a ver com a imperfeição da tradução, porque o texto original está assim como ele está, e assim como ele está perfeito. Da perspectiva do leitor, da perspectiva do autor, pode ser que ele ache isso uma desgraça depois de 3 anos, mas o texto está ali. Então a tradução é uma imitação,
a tradução tem uma imperfeição e ela é talvez datada. Então eu acho que isso é uma coisa normal. Isso acontece de vez em quando e dá emprego para os tradutores. E isso não significa menosprezar o trabalho dos anteriores, né? Eu nunca fiz uma nova tradução de uma coisa de um colega. Mas à medida que a língua se transforma, as traduções têm que seguir. Tem que seguir, mas assim, pensava também... Há palavras que deixam de se usar em 20 anos ou em 30. Sim, mas eu acho que isso é o problema, porque um texto, digamos, dos anos 50, tem palavras dos anos 50. Certo. A tradução tem palavras dos anos 50. Então, eu acho que tem que se ter muito cuidado também de não modernizar o texto original, né? Mas eu não sei, eu nunca fui confrontado com esse dilema. Eu sei de uma colega assim muito querida e muito prestigiada que fez uma nova tradução do Machado de Assis. E ela seguiu muito mais o Machado de Assis, a ironia do Machado de Assis, e foi muito criticada porque ela não seguia a tradução a última tradução, que era tipo dos anos 50, e que tinha visto naquele texto do Machado de Assis, um texto lá do Brasil, e não tinha visto a ironia, né? Talvez também sejam diferentes formas de interpretação também, né? Isso é uma forma de ver um texto. Eu vejo, por exemplo, literatura da África. A literatura da África, para muita gente, é uma coisa etnológica, é uma coisa de costumes, de ver um mundo diferente, né? E pouco a pouco as pessoas veem que esses textos, como textos europeus, são multifacetados, são irônicos, são contraditórios, são literários. Então, eu posso imaginar que uma tradução de um livro africano teria que ser, sei lá, dos anos 60, teria que ser feito de uma outra maneira hoje. Eu tenho certeza absoluta, porque eu tenho lá em casa antologias dos anos 60 de poemas africanos que tem o título Poemas de Pretos. Quer dizer, nós temos uma palavra pior ainda em alemão, e na época era absolutamente normal não classificar isso literatura africana, mas assim, tipo poesia tribal ou qualquer coisa assim, né? Michael, uma última pergunta. Todos os textos são traduzíveis em todas as línguas? Deviam ser, né? Não sei, não tenho certeza. Uns anos atrás eu teria dito não a textos intraduzíveis, mas eu acho que há uma possibilidade, depende um pouco da coragem do tradutor, né? Eu não sei se todos os textos têm que ser traduzidos para todas as línguas, né?